Fala, nação atleticana, vamos para mais um pós-jogo, né? Copa do Brasil, Corinthians e Atlético Paranense, rapaziada, mais um pós-jogo aqui para cima, Cap. Se você que está na primeira vez, está me ouvindo, né? Seja muito bem-vindo para os inscritos. Uma boa noite a todos e vamos falar desse jogo, né, gente? Se você puder se inscrever, curtir, compartilhar, eu vou ficar bem agradecido. Mas vamos falar desse jogo? Rapaziada, na moral, a arbitragem hoje, a gente foi roubado, hein? A gente foi prejudicado. Um jogo de algumas estreias, realmente, né? Vendo o jogador jogar, como o Alan Ricardo. Hoje o Atlético teve algumas mudanças. Hoje o Julimar ganhando minutagem, que é importante. E o time veio com algumas mudanças, né? Como o gol tem que ser o Santos. Teran, já adiantando, na minha opinião, foi o melhor do time. Benavides, lateral direito. Daí ele veio com três zagueiros, né? Que é o Teran, Aguirre e o Esquivel. Derek como ala. Aí veio os dois volantes, né? O Elan Ricardo e Filipinho, que fez uma puta de uma cagada no primeiro gol, que a gente vai comentar daqui a pouco. Aí veio com, né, jogou com o Jurimar e com o Kevin Viveiros. Gente, primeiro tempo do Atlético, os primeiros 20 minutos foi pressão, né, do Corinthians. O Corinthians tinha 78% de posse de bola. O Atlético estava com 22. O Dudu também tentando quebrar linha, tentando fazer alguma coisa nesse meio campo do Atlético. O que eu posso falar? O Elan Ricardo eu acho que vai nos ajudar bastante, né? Uma possível um reforço aí para a Série B. O Teran, infelizmente, a gente perdeu ele, né? Porque eu acho que é um cara que vai ajudar muita gente, né? Um zagueiro seguro, um zagueiro rápido. E o Aguirre também não. O Aguirre ali e o Esquivel são jogadores que eles não são muito bons, né? Para mim, o Aguirre e o Teran fez uma dupla de zaga aí aquém do Atlético Paranaense. Mas vamos falar do primeiro tempo. Primeiro tempo, o Atlético, os primeiros 20 minutos foi predominância clara do Corinthians, não tinha nem o que fazer. Aí veio o primeiro lance, né, que foi, se eu não me engano, acho que foi nos 25 minutos, que foi um lance do Julimar. O Julimar, uma jogada individual, né, ele deu um drible no zagueiro, olhou para a área, tocou para a área, mas só que o Kevin Veiros não conseguiu pegar. Um jogo, rapaziada, muito muito fraco tecnicamente, né, do Atlético. E aí veio o lance, o tão famoso lance aí do que eu falo para vocês que a nossa arbitragem é uma M, né, para não falar outro nome, porque eles sempre deixam a responsabilidade pro VAR. O juiz teve um lance que eu estava vendo o jogo pela Sport TV. Na minha opinião, foi falta, né? Tem que ser claro, tem que ser honesto. A minha opinião foi uma falta clara do Kevin Veiga. Só que no lance, o juiz ele colocou a mão na boca, né? Colocou o apito na boca e não deu, continuou o lance. Né? Uma baita de uma jogada do Kevin. Comemorei bastante. Só que mal foi anulado porque existiu a falta. E aí, gente, o Atlético com toque de bola, né? Ricardo tentando, né, ser aquele segundo volante de saída de jogo. Teve um lance no lance ali de saída de jogo, que foi tocar para o Filipinho. O Filipinho foi que nem uma moça, foi que nem um cabaço. Em vez de que nem uma carreta sem freio, só Deus sabe quando vai parar. Era para ter feito falta. Ele foi fraco na bola. Aí o Guinegão ganhou a bola, tocou para os melhores
Melhor jogador dos caras, que na minha opinião é o Garro driblou o Santos e fez o gol, né? O primeiro gol do Atlético, do Corinthians. E aí, gente, vou ser bem sincero, né? A gente também teve no primeiro tempo a gente teve também, fora o lance do Julimar, teve um lance também, na minha opinião, foi pênalti. O zagueiro o zagueiro ele agarrou o Viveiros. Eu fiquei esperando o VAR, mas contra o Corinthians, né, velho? Como diz um ditado, caiu no Itaquera, o VAR opera, então é complicado. O juiz, o VAR nem chamou, né? O VAR nem chamou. Na minha opinião, era para ter sido pênalti. A gente foi totalmente prejudicado nesse lance. Aí veio o segundo tempo, né? Memphis Depay, por um bom, ele se machucou ou ele sentiu, ele estava cansado porque ele jogou as eliminatórias. Saiu no primeiro tempo mesmo. Aí, gente, no comecinho do segundo tempo, uma falta clara para expulsão na frente da merda do juiz. Por isso que eu falo que nossa arbitragem é uma bosta, é uma merda. O cara deu amarelo, foi claro. Vitinho pisou, deu um pisão. Não foi no tornozelo, não, porra. Foi aqui, ó. Foi em cima. Aí o que aconteceu? Eles deu um amarelo. O VAR demorou. Falei, não, vai chamar, né? Nem chamou, era para ser expulso. Né? Vitinho totalmente desproporcional, né? Era para ter sido expulso, o Atlético foi prejudicado. Se eu falar para você que ia adiantar, não sei, mas né? Foi prejudicado. O Atlético, gente, na moral, né? O que aconteceu ali? O juiz olhou, deu um amarelo, entendeu? Era para ter dado expulso logo. O VAR, em vez de chamar, mas lá no Itaquerão, lá, velho, é bem difícil, né? Contra Corinthians e Flamengo, pro VAR chamar, rapaziada, vou falar uma coisa pra vocês. Tem que sair sangue, né? Não deu. Aí o Corinthians foi ganhando do jogo. Aí veio também as substituições, né? O técnico, que é auxiliar do Odair, mudou totalmente o time. O time perdeu a marcação, né? Com o Filipinho e o Willer Ricardo. Colocou o Zapelli e o Patrick. Então a gente perdeu total a marcação e ficou só os três zagueiros. O Derek que ajudava, o Gaston, porque a gente não tinha marcação. Né? A gente perdeu totalmente a marcação, porque quem mais voltava um pouquinho era o Patrick. Né? Sob toque de bola, o Atlético começou a ficar mais um pouquinho com a bola. Porém, sem marcação, né? O Patrick não é o primeiro volante. Teve um jogo, até que se eu não me engano, que foi contra o Cuiabá, que ele tirou o Riquelme e colocou o Patrick. Eu não gostei, porque o Patrick, como primeiro volante, não dá, ele segura a bola demais. E foi a mesma coisa, né? E aí o segundo gol, uma puta de uma cagada, né? Uma cagada do sistema defensivo, como sempre, né? Vem errando. Um perereco na área, uma dividida, a bola sobrou. Guinegão, né? O menino da base do Corinthians. O menino joga muito bem em 4 jogos, 5 gols. Foi lá, fez o gol. O Atlético foi tentando fazer alguma coisa. Teve, né, na minha opinião, né, o juiz ele fez o que diz a regra. Foi o Mateuzinho abriu a mão, né? Foi pênalti. Porém, no VAR, tanto é que no VAR o lance não deu para ver se realmente ele estava fora ou estava dentro. E a regra diz que quando você não consegue entender ou não consegue ver se realmente foi ou não foi, é um lance muito interpretativo e o juiz não consegue ver, o que manda é o pênalti. Aí foi o Gaston, né? O Gaston Benavides foi bateu mal pra cacete. O Hugo Souza é um baita de um goleiro, né? Como eu estava vendo aqui, dos 26, o garotinho pegou 8, né? E 2 foram para fora. Então tem um baita de um aproveitamento. E aí o Atlético não conseguiu fazer, o Atlético, né,
tentou mais mudanças, entrou o Leozinho, daí ele tirou o Julimar, né? O Julimar é legal dele tá ganhando minutagem, né? Colocou o Luiz Fernando, o Renan Peixoto, que também não fez nada, né? E, gente, a verdade é uma só, né? Vamos ser bem sinceros, né? Foi bom enquanto durou. Eu já imaginava que o Atlético não ia se classificar contra o São Paulo. Então, até onde a gente chegou foi lucro. Porém, a arbitragem hoje, a gente foi totalmente prejudicado, né? Mas, por um lado, é bom que o Atlético agora só tem olhos para a competição que nos interessa, que é a Série B. Temos uma baita de uma final contra a Chapecoense, lá na Arena Condá. E é o que vale, gente. Né? Gente, tem alguns vídeos aí meus, se você for olhar os vídeos de trás, eu sempre estou falando da arbitragem, que é a arbitragem nossa, a brasileira chovendo molhado, que os caras só fazem cagada. E é isso aí, gente. Né? O Atlético me surpreendeu na Copa do Brasil. Não contei com ele até as oitavas, né? Chegou nas quartas. Foi uma surpresa e uma zebra aí na competição. E agora é focar mesmo, focar na Série B, focar no que realmente importa. Né? Tem terça-feira, o Atlético tem 6 dias aí para fazer uma preparação, né? Descansar quem precisa, tem tempo para treinar, que o Atlético precisa. Um empate seria bom, mas uma vitória realmente colocava a gente numa posição bem agradável, né? A gente fica 2 pontos. Aí, meu amigo, é uma vitória para a gente começar a pensar nesse G4. Tamo junto, nação atleticana. Fomos prejudicados pela arbitragem para variar mais uma vez. E é isso aí, né? O Atlético, na minha avaliação, chegou até longe. Para você que está ouvindo e me vendo, né? Uma boa noite a vocês aí. Se você puder curtir, quando curte, o YouTube entende que esse assunto é legal, é bacana, e ele expande mais para os atleticanos, né? Tamo junto, nação atleticana. Um grande abraço. Essa semana aí vamos fazer o pós-jogo, que é o que promete. Temos mais 12 finais e vamos ver o que vai dar. Vamos lutar até o fim pelo esse acesso e vamos ver o que vai dar. Um grande abraço, nação atleticana. Né? Eu já, a gente se prepara para isso, né? Infelizmente o Atlético perdeu e assim é triste porque a gente foi prejudicado, né? Mas por um lado é bom porque agora a gente só tem foco total na Série B e vamos ver se a gente consegue tirar mais essa diferença, que hoje é 5 pontos e vamos para cima. Um grande abraço, para cima cap sempre, tamo junto, até mais, se inscreva no canal aí, né? Joga pro grupo atleticano. Tamo junto e semana que vem a gente vem com o pós-jogo. Um grande abraço, até mais.